Bom, gente, eu venho falar hoje um pouco sobre Goétia, Goécia, como alguns preferem. Quando se fala desse assunto complicado, fazer com que as pessoas entendam que este sistema não é uma religião, é simplesmente um sistema religioso de adoração a algumas entidades esquecidas, entidades totalmente primitivas. Não existe curso sobre o Goétia. O que existe são estudos. Ninguém pode chegar a dizer que domina totalmente esta área. Todos nós estamos em estudos. O único que sabemos que dominou foi o rei Salomão. Para que se estude, para que se conheça um pouco da Goétia, é necessário conhecer a história do rei Salomão e saber por que é que ele se voltou a estas entidades, sendo que o pai dele, o rei Davi, era devoto e adorador ao Deus hebreu, vamos colocar assim, o Deus hebreu, o Criador, através da cultura hebraica, o Deus Yahvé. Existe uma passagem que tinha marcado aqui, perdi, que deixa bem claro isso. Porque às vezes a gente deve se perguntar por que será que Deus Yahvé entregou a Salomão o que foi das mãos de um anjo que ele recebeu, mas que foi Yahvé quem mandou entregar, o poder e o conhecimento para dominar essas entidades tão primitivas. Por quê? Bom, primeiro, nós devemos lembrar que essas entidades, eu não gosto muito de chamar de entidades, mas as pessoas entendem melhor assim. Alguns chamam de demônios. A Goétia não trabalha só com demônios, ela trabalha com anjos e com demônios. Deixa eu procurar aqui a passagem que eu quero citar para vocês. Não trabalha só com demônios, ela também trabalha com anjos. E foi um anjo que trouxe para o rei Salomão o poder sobre essas entidades, para que ele, segundo se sabe, para que ele terminasse a construção do templo, que era o templo que estava sendo erguido para o Deus Yahvé, que depois ficou conhecido como o Templo de Salomão. Mas eu quero ler uma passagem aqui da Bíblia, porque a Bíblia não conta a história de Salomão toda. A história de Salomão está escrita no Testamento de Salomão, que é um livro que as pessoas, a maioria não conhece, mas quem é estudante de Goétia conhece. Mas eu vou citar a passagem aqui, depois eu vou comentar. As mulheres de Salomão. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, pertencentes às nações das quais Yahvé dissera aos israelitas: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente eles desviarão vossos corações para seus deuses. Mas Salomão se ligou a eles por amor, e teve 700 mulheres princesas, 300 concubinas, e as suas mulheres desviaram seu coração. Quando ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração não foi mais todo de Yahvé, como fora de seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astrate,
hoje conhecido como Astarote, tá? Que é uma deusa feminina. Deusa dos Sidônios, Astarte é a deusa dos Sidônios. Depois eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas entidades, dessas 72 espíritos da Goétia. Existem listas diferentes. Quando você for estudar a Goética, vai encontrar. Tem lista com 72, todas as listas têm 72 espíritos, mas tem nomes diferentes, então são mais. Preste muita atenção nisso. Também prestou adoração a Melcom, a abominação dos Amonitas. Fez mal aos olhos de Yahvé, e não foi fiel plenamente com seu pai. E Yahvé irritou-se contra Salomão, porque seu coração se desviara de Yahvé. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, aqui fala da aliança. Yahvé reclama que Salomão não cumpriu a aliança que havia feito com Davi e que ele tiraria todo o seu reino, mas não durante a sua vida, ele tiraria dos seus filhos. Vejam que na Bíblia, todas as Bíblias, é bom deixar bem claro que na Bíblia existem 52 mil erros de tradução e de interpretação. Isso calculado, gente, não foi por mim, não. Isso foi calculado por pessoas que estudam a Bíblia. Existem 52 mil erros da Bíblia dos originais. Até os dias de hoje foram contados 52 mil erros de tradução. Então, cada um coloca aquilo que quer. Bíblia, como vocês sabem, existem várias. Tem a Bíblia do rei James, tem uma outra que hoje é muito conhecida, que é de um americano também, que é do Smith, se não me engano, que é a Bíblia que é usada pelos mormons. Também é diferente da Bíblia católica. Nem vou falar das Bíblias evangélicas que existem por aí, cada um escreve a Bíblia como quer. Bom, vamos voltar ao assunto. Então, a gente viu que na Bíblia a culpa, e como a Bíblia os hebreus, as mulheres sempre estavam em segundo plano, pode ver que a culpa de Salomão ter se perdido é das mulheres, as mulheres que seduziram Salomão. Salomão foi um grande conquistador que teve o maior dos impérios da antiguidade. Todos sabem que Salomão conquistou com a espada, mas não com a espada que ele tinha na mão, a que ele tinha entre as pernas. Ele casou com todas as princesas que pôde de outros reis para poder, ele conquistava sem guerra. Ele casava com uma, casava com outra e ia conquistando esses impérios. Ele construiu o seu império com casamentos. Então ele conseguiu, não através da espada na mão. Tá? Isso é importante saber para quem vai estudar a Goétia. Tem que conhecer a história de Salomão para saber o porquê que foi entregue a ele esse poder. Porque as pessoas, muitos não sabem nem de onde saíram essas entidades. Pensam que esses espíritos da Goétia apareceram do nada. Eles não apareceram do nada. São entidades que eram cultuadas e foram esquecidas. E que o rei Salomão voltou a cultuá-las. Para que tenham uma ideia, não existe uma data exata de quando o mundo surgiu, não se sabe quando nasceu Adão. Existem cálculos. Alguns falam em 4.000 anos antes de Cristo. Eu fiz uma conta agora há pouco aqui, usando algumas bases bíblicas e mostrando alguns sites na internet. Eu cheguei ao número de 6.800 e poucos anos antes de Cristo. Então, mais os 2.000 anos que temos hoje, seriam 8.000 anos. De hoje até o nascimento, surgimento de Adão. Seriam 8.000 anos. É pouco, gente, mas isso é base bíblica, só por conhecimento, para a gente ter uma noção de quando as coisas aconteceram segundo a Bíblia. Tá? Mas assim, Salomão estava construindo o templo que havia sido iniciado por seu pai e recebe de um anjo
Se foi um anjo que trouxe, foi Yahvé que mandou entregar a ele. Que necessidade tinha Yahvé de entregar a Salomão tal poder? Corrompê-lo. Corromper Salomão. Isto, gente, para quem conhece o meu trabalho e assistiu o DVD Lúcifer, a mão direita de Deus, entende como as coisas acontecem. Quem não assistiu o DVD talvez fique meio perdido. O Lúcifer está dizendo uma coisa que não tem pé nem cabeça. É necessário conhecer, assistir o vídeo Lúcifer, a mão direita de Deus, para poder compreender um pouco do que eu estou falando agora. Mas Yahvé entrega a Salomão um anjo, tá? Segundo a Bíblia, um anjo, dizem o próprio arcanjo São Miguel. Não é o que eu acredito que foi o arcanjo Miguel que entregou a ele, mas entrega para ele poder, formas de que ele pudesse dominar esses espíritos. O que acontece? Essas entidades que vêm a trabalhar na chave menor de Salomão, tá? Que são conhecidos os demônios, a chave maior são os anjos, e a chave menor de Salomão são os demônios, os espíritos. Vou colocar assim, demônios, pessoas assustam. Então, o que eram esses demônios, esses espíritos? Eram deuses de outros povos. Vamos lembrar aqui, vamos pegar aqui mais uma data, Abraão, quando se cultuavam muitos esses deuses na Mesopotâmia, na Babilônia, isso era o ano de 2000 a 2300, porque Abraão nasce em 2166. De Abraão até o nascimento do rei Salomão, Salomão nasceu em 970, mais ou menos. Então, muito dessas entidades que Salomão volta a cultuar, e sim, foram abandonadas. Esses deuses não serviam mais. Por quê? Porque o homem vamos colocar assim, de 4.000 anos atrás, que seria 2166 a.C., o nascimento de Abraão, vamos pegar aqui, o homem não era nem próximo do que nós somos hoje. A nossa cultura é diferente, o nosso sistema de vida é diferente. Eles eram os homens muito mais primitivos. Então, os seus deuses eram mais primitivos. Naquela época, uma mesa farta, uma mesa com um copo de leite, uma taça de vinho, um pedaço de pão, alguns grãos. Isso era uma mesa farta. Né? Um galo, uma galinha assada, comida muito raro. Hoje não, o que é uma mesa farta hoje? Né? É muito diferente. Uma mesa farta hoje é uma mesa com vinho, uísque, cerveja, né? Bolos, produtos importados. Isso é uma mesa farta hoje. Naquela época, uma mesa farta era bem mais simples do que é hoje. E as entidades é a mesma coisa. As entidades eram primitivas, elas estavam acostumadas ao homem daquela época, às ofertas daquela época, ao tratamento daquela época. Então essas entidades terminavam sendo esquecidas, porque vinham deuses novos. Complicado isso, né? Vinham deuses novos, por quê? Porque vinham pessoas de outras regiões. Naquela época o mundo era muito pequeno. Era tudo uma certa região. Então, quando um Deus não servia mais, ele começava a ser esquecido. Vinham povos de outra região e traziam deuses novos. Com o passar do tempo, a adoração ia mudando. Ela muda até hoje. Até hoje a adoração muda. Até hoje o sistema, tanto mágico quanto o sistema religioso, de qualquer religião, todas mudaram. No Ocidente isso, no Oriente ainda, eles são mais conservadores. Mas aqui no Ocidente as coisas mudaram muito. É só você entrar numa igreja evangélica hoje, e se você tivesse entrado numa igreja evangélica há 20 anos atrás, o pastor ia dizer para você que você não pode ver televisão. Então, mudou a coisa. E assim a adoração é a mesma coisa. Elas mudaram. Então, o que acontece? Salomão passa a adorar esses deuses primitivos, essas essências primitivas, esses espíritos, ou esses demônios, que na verdade eram deuses
mas que passam a ser considerados demônios, quando Deus Yahvé toma conta, é o Deus mais adorado, e tudo que vai contra ele, que não está do lado dele, segundo a crença dele e do povo que adora ele, o resto tudo é demônio. Se é você pegar, se você vai numa casa de umbanda, digamos, o Pai de Santo, muitas vezes, alguns que eram kardecistas ou que nasceram em berço cristão, fazem a abertura com uma oração e consideram que aquelas entidades que estão ali não são demônios. Eles consideram que são guias, mentores espirituais. Você vai na igreja evangélica, o pastor reza também o Pai Nosso, ou pelo menos faz uma oração semelhante ao Pai Nosso, mas ele já tem uma visão diferente. Ele considera que aquelas entidades ali da Umbanda são demônios. Então, assim, é a mesma entidade e duas formas de ver essas entidades, duas formas de cultura religiosa diferentes. Salomão recebe de presente de grego, porque termina se perdendo após ter o poder sobre essas entidades. Ele recebe para ser testado, mas isso é um assunto para outro vídeo. E ele começa a usar essas entidades e adorá-las. Eram entidades esquecidas, ninguém mais as adorava. Quando você está abandonado, você não tem mais nenhum amigo, aquele primeiro amigo que chegar, você vai fazer tudo por ele, porque ele se tornou seu amigo, você não tinha mais amigo nenhum. E foi o que Salomão fez, passa a adorar essas entidades e recebe, tá? Quem não conhece, né, o selo Salomão, recebe o que ficou conhecido como o selo Salomão. Recebe, coloca estas entidades presas, ele prende essas entidades, ele atrai, tem o poder sobre elas, e foi passado através de um anjo, e começa a usar essas entidades. Existem muitas lendas que o templo de Salomão, que seria o templo de Yahvé, foi construído por demônios. No final, quando a obra já estava pronta, Salomão já estava velho, Deus Yahvé decide que aquele homem com tanto poder, tanto conhecimento, e com o poder sobre aqueles demônios, não tinha mais necessidade dele existir. Culpa as mulheres e desfaz o acordo, o templo já está construído. Isso é só um dos detalhes da história. Mas, bom, quem pretende estudar Goétia tem que saber um pouquinho desta base. O que acontece daí para frente? O que eu vou passar para vocês? Não existe escola de Goétia. Isso não tem como. Porque Goétia se baseia em estudos. A cada dia você aprende alguma coisa. Você lidar com entidades muito primitivas e assim como uma entidade primitiva, é como se você trouxesse para dentro da sua casa um homem de Neandertal. Você vai oferecer para ele alguma coisa, ele vai aceitar ou não vai aceitar, você não sabe qual é a reação dele. Então, por isso, tem que ter muito cuidado quando se dá com essa entidade. E tem que ser duro, não pode ser muito flexível. Então, quem pretende estudar a Goétia, quem pretende fazer invocações, né? As invocações é que está o perigo. A invocação, tranquilo. Você souber o que está pedindo, não vejo problema. Tá? Sempre considerei que quem procura conhecer Goétia deve começar pela chave maior, os anjos. Não é o meu caso, eu não sou um grande estudioso dessa área. A minha área mais é a chave menor. Para mim foi o que funcionou melhor. De repente, para você que está me assistindo, a chave menor não funciona. Você acha que é bonito aquela coisa que algumas pessoas acham fantasiosa, aquelas coisas de bruxo, de mago, de movimento com forças que eles acreditam que sejam satânicas. Você pode ter se apaixonado por isso, mas isso pode não funcionar para você. De repente, o que vai funcionar melhor é a chave maior. Mas isso é questão de prática. Com o tempo a gente vê o que funciona melhor. Para mim funcionou melhor a chave menor. Então por isso me dediquei mais a essa área. Então eu vou passar para vocês nos próximos vídeos
que eu devo estar começando ainda hoje, se der tempo, como, não como evocar, mas como tratar essas entidades. Porque assim, ó, se eu for passar como faz a evocação e invocação, principalmente as invocações, o que está acontecendo? Eu vou estar sendo irresponsável, porque eu estou jogando esse material para a internet e muita gente que está assistindo não está preparada, não estudou nada disso, simplesmente vai começar a querer reproduzir aquilo que o outro está falando. Então isso é perigoso, então eu não faço isso. Agora, para aqueles que já fazem isso, aí vão entender os vídeos. Por quê? Porque eu vou começar a colocar. Porque muitas pessoas, para colocar assim, muitas pessoas invocam essas entidades, fazem a invocação dessa entidade para pedir alguma coisa. Não é para fazer graça que essas pessoas fazem a invocação. Elas querem alguma coisa. Então é assim, ó, saber qual entidade você deve invocar ou evocar e qual área ela vai funcionar melhor. Esse Deus, demônio, se você quer, ou esse espírito, qual é a área de atuação melhor dele. Também existe, gente, por aí, isso eu posso passar para vocês também, os deuses, esses demônios, né, relacionados aos meses do ano. E também as características pessoais. Cada um de nós tem um demônio responsável. É estranho? É estranho, mas cada cultura religiosa tem isso, todas elas têm. Assim como você tem um anjo, você também tem um demônio. Todo mundo tem, tá? Gente, o que eu podia falar para vocês agora era isso, que eu estava uma olhada aqui. Eu escrevi algumas coisas no início do vídeo, termino não dizendo nada do que tem aqui, né? Mas acho que já fiz referência aos meses do ano, né? Se vocês quiserem ter uma ideia aqui, está escrito, eu botei aqui, janeiro é Belial, fevereiro Leviatã, março é Satã, abril é Belfejor, maio Lúcifer, junho Baulerte, tá? Julho Beuzebu, agosto Astarote, setembro Lilith, outubro Baal, novembro Asmodeu e dezembro Moloque, né? Que é aquele que as pessoas lá nos Estados Unidos diziam que matavam crianças. E a gente faz de tudo, gente. Mas eu vou passar para vocês esse material para vocês saberem, conhecerem qual entidade chamar próximo de vocês para conseguir determinada ação. Tá? Então, espero que tenha esclarecido essa abertura desses trabalhos sobre Goetia. Como eu disse, Goetia não se ensina, não existe curso de Goetia. Goetia se estuda. Eu tenho as minhas experiências, posso passar algumas para vocês vão fazer as suas e tirar os seus resultados, marcar lá o que funcionou, o que não funcionou. Muito cuidado com o que não funcionou. Eu já paguei preço alto por cometer alguns erros. Todo mundo vai cometer erros, então muito cuidado. Se você já faz esse tipo de trabalho, né? O pessoal muito de Quimbanda assim, começa hoje a se envolver com Goetia, muito cuidado, o tratamento com essas entidades é bem diferente. Quem trabalha com Quimbanda e é mais antigo, lembra do tempo que o Exu chegava no chão, né? Bebendo cachaça, você jogava cachaça no chão e ele lambia no chão. Isso eu não vejo há muito tempo. As entidades hoje estão chegando, estão se entregando um palco, ele já sabe agarrar um palco, ele já sabe beber, já sabe fumar e já sai até dando consulta. Tá? Está errado? Não sei, mas eu digo uma coisa para vocês. As entidades estão evoluindo. Cuidado. Talvez seja aquilo que diz que é e talvez não seja. Tá bom? Um abraço. Até o próximo trabalho.